Olá pessoal, eu espero muito que vocês estejam bem. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história com a fotografia. Talvez tenha uma parte dela específica que seja, acho que a mais difícil que eu vou falar nesses vídeos todos, né? Porque foi um momento um pouco difícil pra mim. Mas sem spoilers. Antes, gente, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho. O sininho é bem importante porque toda vez que eu postar algum vídeo novo, vocês serão notificados. Então vamos lá, vamos à minha história com a fotografia. Eu vou contar pra vocês os meus 2 primeiros momentos em que eu tive contato com uma câmera. E coincidentemente, esses 2 momentos têm ligação com o escotismo. Vou explicar. Eu fui escoteira quando eu tinha entre 10 e 11 anos até os meus 14 anos de idade. E foi muito gostoso, foi um período bacana pra mim. No escotismo, existem alguns tipos de acampamento. O acampamento do nosso grupo, o acampamento com outros grupos escoteiros e os nacionais e os internacionais. Esses 2 últimos, eles eram chamados de jamboree. Palavra difícil, né? E eu tive a oportunidade de ir para 2 jamborees nacionais. E os meus 2 primeiros contatos foram nesses jamborees. O meu primeiro contato foi em 2006, quando eu fui para Brasília, com 11 anos de idade. Eu andei pela primeira vez de avião, então imagina a alegria que eu tava, né? E a minha mãe, pensando em guardar essas memórias e esses registros, ela me deu uma câmera que era de filme na época. E eu não vou contar essa parte, porque essa parte vai ficar para outro vídeo. Vocês vão entender o motivo. O meu segundo contato foi num segundo jamboree nacional também. Esse foi em Foz do Iguaçu. E a minha mãe me emprestou uma câmera. Nossa, eu insisti tanto, porque ela tinha acabado de comprar a câmera e ela tava com muito medo de eu quebrá-la, né? Ou perder, ou acontecer qualquer coisa. E então, depois de muita insistência, ela deixou. Então eu levei para esse jamboree. E essa parte eu também vou contar para outro vídeo, gente. Vocês vão entender. As 2 partes, elas têm ligação e esses 2 momentos foram extremamente importantes para minha história com a fotografia. A história é importante e eu acho que vocês vão entender. Eu até tenho essa segunda câmera comigo ainda até hoje, depois de 12 anos, eu acho. 2009. 9, 10, 11, 19, 20, 21. 12 anos. Aquela pessoa que não sabe fazer conta, né? Bom, então, eu queria enfatizar aqui que os meus 2 primeiros contatos foi o primeiro em 2006 e o segundo em 2009, com uma câmera. Bom, a partir disso, essa câmerazinha que a minha mãe me emprestou, eu pude usar ela em alguns outros momentos, né? Então eu fui tendo contato com essa câmera digital ao longo desse período, né? E ela era rosinha, eu tenho ela aqui, gente. Era essa câmerazinha aqui. Depois tinha até uma outra câmera que ela era bege também e eu também usei bastante, tá? Mas é isso, essa câmerazinha aqui fez parte da minha vida por um tempo. Assim, eu não tinha nenhum conhecimento de fotografia, nada, né? Eu só registrava aí os momentos. Bom, eu conheço meu marido desde os meus 13 anos de idade, desde 2008. E desde 2010 eu realmente gosto muito dele. E ele também. Só que só em 2014 a gente começou a namorar. Entre esse período, né, 2010 e 2014, nesses 4 anos, a minha história foi toda documentada, escrita ou desenhada. Porque eu tinha muita vergonha de estar com ele e tudo mais. Aos pouquinhos, algumas imagens foram sendo feitas. Eu lembro até de um dia que eu até falei, nossa, a gente não tem nenhuma foto junta, recente e tudo. E aí a gente tirou. Isso acho que foi em 2013, por aí. Por que eu tô falando tudo isso? Porque em 2014 a gente começou a namorar. E a pessoa reprimida por fotos, né? O que vocês acham que aconteceu? Cada encontro eram 200 fotos. No mínimo. Sem brincadeira. De verdade. Eram umas 200 fotos cada encontro. Então, assim, esse nosso período do namoro, eu devo ter umas 5.000 fotos, pelo menos. Só minha e dele. Guarda este momento, porque ele vai ser importante mais pra frente desse vídeo. Então, essa é a primeira parte desse vídeo. Agora eu vou contar pra vocês uma parte que foi um período bem difícil pra mim, bem difícil pra minha vida. Só que esse momento foi crucial pra minha escolha na fotografia. É por isso que ele está nessa história e nesse vídeo. Não pretendo me estender, eu só vou contar algumas partes específicas pra vocês entenderem o nível de importância que a fotografia tem pra mim.
Em 2016, eu comecei a ter uma piora significativa emocional. Eu vinha tendo uma piora, em 2016 isso começou a ficar mais evidente. E essa piora começou a afetar o meu físico. E eu comecei a sentir muita tontura mesmo. Tontura a ponto de eu não conseguir andar sozinha. Eu precisava de apoio, eu precisava estar sempre apoiada na parede ou com alguém me segurando e me ajudando a caminhar. Enfim, era uma tontura muito forte mesmo, tanto que eu fiz vários exames e realmente acusou que eu estava com inflamação no labirinto e com esses problemas. Coincidentemente, eu estava terminando uma faculdade de dança, gente, né? Eu ia terminar em junho desse ano, então nesse primeiro semestre todo em que eu estava já lidando com a tontura, eu estava terminando um TCC. E era um TCC de bacharel, né? Na faculdade tinham 2 TCCs. E nesse era um TCC de bacharel, onde a gente tinha que, a turma inteira, criar um espetáculo e apresentar. Então, nesse período, foi um período de muito ensaio de tudo, assim. E eu, com tontura, não conseguia fazer, né? Não conseguia fazer muita coisa. E, ao mesmo tempo, eu tinha ganhado de aniversário um lindo celular, que era o LG G4, que ele tinha opções manuais de ISO, abertura e velocidade, pra quem entende aí. Eu ficava brincando com eles, né, com o manual, o modo manual, e já que eu não podia dançar e não podia fazer muita coisa, o que eu ficava fazendo? Acertou quem disse, ficava fotografando. Nesse período, então, eu comecei a fotografar. Era o que eu mais fazia nesse período. Eu fotografava bastante os ensaios de dança. Eu até vou deixar algumas fotos pra vocês verem. Umas delas, se vocês perceberem, vem do chão, vem da parte de baixo. Porque eu estava geralmente deitada, porque eu não conseguia fazer muita coisa. Enfim, um outro lugar que eu queria falar pra vocês, que eu não falei no vídeo anterior, mas que foi extremamente importante pra minha história e pra minha vida, foi o Cordas Humanas e a igreja. O Cordas Humanas é uma escola de dança que estava ligada com a igreja. Desde 2008 eu trabalhei lá, né, como assistente, depois virei professora e bailarina da companhia. Lá no Cordas Humanas também tinha os ensaios todos os dias e eu não era capaz de fazer esses ensaios. Então, um dos meus amigos, ele tinha uma câmera, eu não lembro o modelo, mas eu acho que era uma T3i. E ele me levava essa câmera às vezes pra eu poder ficar registrando, porque era o que eu podia fazer. Eu comecei a registrar quase todos os ensaios deles e fazer a publicidade deles no Instagram. Então eu tava sempre filmando, sempre cuidando desta parte. E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar nos eventos do Cordas Humanas como fotógrafa, de certa forma. Ele também me emprestava essa câmera e durante as apresentações eu ficava lá tirando foto. Eu queria deixar aqui, aproveitar esse vídeo, aproveitar que eu falei do Cordas Humanas e agradecer todo mundo, né? Todos os meus amigos, os meus irmãos, a minha família, todos vocês que me ajudaram nesse período que não foi fácil. Então esse período que foi bem difícil pra mim, me aproximou muito da fotografia. Era o que eu mais ficava fazendo. E eu percebi que era o que me fazia levantar e continuar seguindo. É por isso que eu quis falar sobre isso hoje, para vocês poderem entender o nível de importância da fotografia pra mim. Lembra de todas aquelas quase 5.000 fotos que eu tinha com o Lucas, o meu marido? O Lucas, ele foi uma pessoa extremamente importante pra mim neste período. Ele era uma das poucas pessoas que me fazia sorrir. E é claro que as fotografias também me causavam esse efeito. Então, nesse período, quando eu estava longe dele, eu ficava olhando o Instagram, o celular, as fotos, tudo que a gente tirava, e eu conseguia me sentir bem por causa daquelas fotos. Então, por isso que hoje o símbolo da minha fotografia é uma lâmpada, porque elas eram minha luz. Porque as fotografias eram a minha luz. Diante de tanta escuridão, elas me iluminavam, elas me mostravam um caminho, elas me davam força para eu poder seguir. Então, a fotografia para mim, elas têm um nível de importância muito grande. Foi fotografando e registrando momentos de outras pessoas que eu me erguia,
que eu levantava e que eu acordava todos os dias. E foi olhando os registros, as fotografias e os momentos que eu tirava com o meu marido, na época namorado, da minha família, de todos aqueles que me amavam, que eu sentia o amor deles por mim. Então, quando eu falo que a fotografia ela traz sentimentos, é porque no período mais difícil da minha vida, elas me sustentaram. Foi elas que me faziam ter força e motivação para seguir todos os dias. Eu quis contar a minha história com a fotografia hoje para vocês, principalmente essa parte, porque eu queria que vocês entendessem o nível de importância delas para mim. Não são apenas fotos, são memórias, são sentimentos, é carinho, é amor, é luz porque me iluminam, porque me iluminaram quando eu precisei. E até hoje, quando eu olho essas fotografias, eu lembro do poder delas na minha vida. Bom, pra não deixar esse vídeo muito longo, eu vou cortar ele. Então vai ter parte 1 e parte 2 desse vídeo, tá bom? Aqui termina a parte 1 e o próximo vídeo será a parte 2. Então é isso, gente. Vou continuar no outro vídeo, tá bom? Beijo!